vocês? Eu me chamo Sasca, atuo como consultora fiscal, já estou há mais de 20 anos na área financeira e fiscal. Atualmente estou como back-office na Becomex, na área de Recoffice Pad Bloco K. Sou idealizadora da revista fiscal eletrônica do Guia do Analista, atual presidente do Grupo Cefige de Santa Catarina na gestão 2021 a 2023 e sou parceira da Conexão NFE e da Suite for Log. Eu estou muito feliz por participar dessa segunda edição do Pensar Contabilidade. Eu tenho certeza que esse evento terá tanto sucesso quanto a primeira edição. E abençoado seja sempre meu querido amigo Edgar Madruga, que me deu novamente essa oportunidade. Mas bem, vamos ao assunto, né? Bom, o tema que eu escolhi para esse ano é por que ter um mapa fiscal? E aí a gente vai entender os motivos, não é mesmo? Bom, eu coloquei aqui 4, tá? No meu entendimento são 4 motivos. Primeiro, que nós temos o maior contencioso tributário de todos os tempos. Dados de 2019 já mostravam que nós tínhamos chegado naquela época a 75% do PIB. O segundo motivo, né, de por que ter um mapa fiscal é que o mundo está preocupado com a sucessão fiscal. Dados da Tax Talent de 2020, aliás, de 2019, 2020 e 2021 trouxeram esse tema e ela tem a ver com a ocupação de cargos importantes cada vez mais cedo e a preocupação com a retenção desses jovens talentos. A terceira causa, né, de por que ter um mapa fiscal é pela insegurança jurídica latente, haja vista as discussões e decisões pelo STF. E por último, e não menos importante, né, a exposição fiscal. Esse cenário, né, que a gente convive de mudanças constantes na legislação, seja pela complexidade do tema ou pelo próprio desconhecimento, traz uma exposição fiscal muito grande para as empresas e isso é preocupante, né? No atual cenário é bem preocupante. E então, sobre o que nós vamos falar? Mas antes de dar o spoiler aqui, né, sobre o que nós vamos falar, eu queria fazer um parênteses e comentar sobre o papel do gestor tributário nesse objetivo do mapa fiscal. Né? Primeiro porque o gestor tributário ele atua na área de controle e gestão de tributos de uma empresa de forma a diminuir os riscos fiscais para os investimentos dela e para isso ele tem que ter um perfil profissional multifacetado com conhecimentos de governança tributária, finanças corporativas, contabilidade, gestão de riscos, processos e pessoas, né? E o grande objetivo desse profissional, além de contribuir para que a empresa esteja em conformidade com as leis, reduzindo custos e tributos, é gerir pessoas. E aqui a gente não vai falar de pessoas, mas sim de processos. E processos são feitos de pessoas. Então, não tem como liderar uma equipe fiscal contábil, né, para que garanta uma estrutura eficiente e robusta, para que o gestor seja apoiado, sem falar de pessoas, né? Inclusive para formar um sucessor, que é o assunto, um dos 4 motivos que estão lá na frente, né? Do porquê ter um mapa fiscal. Então, sobre o que nós vamos falar exatamente? Nós vamos identificar, né, como identificar esses gargalos de processo que impedem a visualização do cenário fiscal. Vamos entender que o planejamento ele não pertence apenas a uma etapa, mas sim de todo o processo. É a questão da integração, né? Entender que devemos integrar inovação a cada etapa do processo para otimizar a visão de cenários. E compreender que cenários enxutos e rápidos facilitam a tomada de decisão. Então vamos ao conceito, né? Procurando um conceito para esse mapa fiscal, eu não achei um que definisse aquilo que eu gostaria de trazer aqui. Então, eu estou colocando aqui uma definição quase que própria, claro, né? Juntando os termos aqui para que você entenda do que nós vamos falar exatamente, né? Aqui eu trouxe a semântica, né, do significado da palavra mapear.
que é expor através de um mapa, construir ou confeccionar um mapa de algo ou de algum lugar. Mas a palavra mapear, ela se refere ao ato de fazer o mapa de algo, né? Por exemplo, as rotas das antigas navegações eram mapeadas. E para você chegar a algum lugar, você precisa de um mapa, né? Então, o intuito da criação de mapas não é complicar as coisas, né? Pelo contrário, é descomplicar e garantir que certos padrões sejam obedecidos. E aí, trazendo essa definição para dentro da área fiscal, nós podemos dizer que um mapa fiscal, ele tem o objetivo de clarificar os processos da área fiscal, identificando os gargalos, as oportunidades, tanto na área organizacional quanto operacional. E aí, trazendo também para uma linguagem mais informal, nós podemos resumir que é um mapeamento de todas as operações fiscais dentro do cenário onde a empresa está e todas as suas relações comerciais que de alguma forma influenciam no resultado tributário. Então, de certa forma, nós podemos dizer sim que estamos falando de planejamento de área, mapeamento de cenários, etc. Bom, e aqui nós vamos para o primeiro item da nossa lista, né, sobre o que nós vamos falar. Né, como identificar esses gargalos no processo, né, que impedem a visualização de um cenário fiscal. E aí, na visão do todo, tem que se entender qual o papel desse processo dentro do limite de todas as atividades, né? Qual o motivo dele existir? O que o processo tenta realizar? Qual é a sua criticidade? Quais riscos estão envolvidos nesse processo? Existem normas e regulamentações associadas ao processo? Então, essas são algumas das perguntas que a gente tem que responder com o objetivo de identificar esse gargalo, né? Então, o objetivo nesse ponto é identificar uma lista de processos a serem mapeados. Algumas pessoas vão chamar isso de macroprocessos, e não deixa de ser, né? Quando a gente tem a visão do todo, é o macro. Então, por exemplo, responder perguntas que definem um possível gargalo a fim de detectá-lo. Aqui eu estou sugerindo, nesse slide, 4 grandes áreas, né, no meu ponto de vista, que devem ser mapeadas. Né? A pergunta que você tem que responder é: quais são os problemas que existem para que o processo fiscal flua sem intercorrências? Então, primeiro, processo de entrada de produtos. Né? Como que esse produto entra? De que forma? Como é feito? Né? Qual é a logística disso aí? Segundo, a comunicação. Como que é feita a comunicação entre as áreas? Existe comunicação de fato? E aí o terceiro ponto, a integração entre as áreas. A área fiscal, ela deixou de muito tempo atrás, ela deixou de ser uma área isolada. Né? Antigamente as pessoas viam a contabilidade em geral naquele quartinho jogado lá no fundo da empresa. Hoje não é assim. Muitas áreas dependem do fiscal, assim como o fiscal também depende de outras áreas. Então, é necessário que exista essa integração. E, por último, o processo de escrituração. E aqui o processo de escrituração é mais no sentido de você... como que isso tudo chega até você para que chegue no ponto de escriturar, né? E aí todo o processo tem que ser mapeado também. Outra coisa, né? O que tem que ser analisado? Para você conseguir elaborar esse tipo de mapa, né? Eu vou dar uma sugestão aqui, que é uma das mais simples, que é a técnica CIPOC. Eu vou pintar aqui para vocês, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma planilha, na verdade, né? O método CIPOC se chama uma planilha, onde você vai colocar todas as atividades do processo que vão ser mapeadas, né? Quem são os fornecedores desse processo, como é feita a entrada, o processo em si como é feita a saída disso e quem é o cliente desse processo. Então, isso é o primeiro passo, né, para você conseguir enxergar todo o processo, todas as atividades.
E também, né, lembrando que é só uma sugestão, mas ajuda muito você começar a colocar no papel todos esses processos para que você comece a enxergar se existe algum problema, se está faltando alguma etapa, né? Principalmente para identificar as etapas, se existem etapas repetidas, em qual etapa está o problema, né? Então, é muito importante ter processos mapeados, tanto os macro quanto os micros, né? Os micros processos são importantes também. Bom, e aqui nós vamos para o planejamento. Que processos dentro da empresa não permitem um planejamento fiscal claro? Então, essas são algumas questões que você vai ter que responder. Eu coloquei 3 aqui: legislação, clareza e métricas. Bom, primeiro, a legislação, né? O que você vai ter que responder da legislação? Eu tenho uma rotina de acompanhamento da legislação, né? Muitos dos problemas de não se ter um planejamento fiscal claro é justamente a inconstância no acompanhamento da legislação, porque se você não acompanha, né, você vai planejar o quê? Em cima do quê? Né? E até mesmo para ter dados reais, você precisa conhecer essas tendências, né? E sem conhecer o que está acontecendo de alterações legais, você não consegue. Então, a legislação é um ponto importante, né? A criação de rotina de acompanhamento da legislação, igualmente os procedimentos e metodologia. Você tem metodologia nessa área? Você tem procedimentos nessa área? Então, se não tem, tem que começar a criar, né? Bom, o segundo ponto é a clareza. Muitas vezes a falta de clareza desses processos, elas impedem o planejamento. Então, isso é uma coisa que você também vai ter que se perguntar: existe clareza, né, no meu setor? Existe clareza de objetivo nesse processo, para fazer esse processo? Então, dentro do assunto da clareza está a comunicação. Existe rotina de comunicação entre as áreas? Existe ferramentas de comunicação, né, para essas áreas? Existe um acompanhamento dessa comunicação? Porque veja, por que é tão importante a comunicação aqui? Antigamente, né, muita gente já ouviu falar dessa história, então não vai ser novidade o que eu vou falar aqui, mas antigamente a contabilidade era aquele setorzinho lá no final da empresa, né, ou quase no porão da empresa, mas hoje não existe mais isso, né? O setor fiscal, contabilidade, custos, produção, todas elas dependem uma da outra, né? A logística integrada, o financeiro, comercial, vendas, então tudo isso faz parte do todo, né? É o todo. E não existe processo integrado, em que se falar em processo integrado, se eu não tenho comunicação entre as áreas. Então, hoje é muito é, difícil, né, você não ver essas áreas integradas. Então, a comunicação é importante. E aí, clareza também no aspecto de que eu sei qual é o objetivo disso que está acontecendo, eu sei o que é para fazer, né? Então, a clareza de processos ajuda muito no planejamento, né? E o terceiro, e não menos importante, na verdade, seria o mais importante, e ele é resultado dos outros dois, é a questão das métricas, né? Não tem como você fazer métricas em cima de dados ou informações que não são reais. Então, quando não se tem planejamento, quando não se tem nada, né, identificado, não se tem problemas, não é que não tem problema, né? Toda empresa tem um problema, mas assim, você precisa saber qual é o problema e ter uma solução para ele. E aí, quando você vai fazer uma métrica, ou seja, você vai criar indicadores, se você cria em cima de dados irreais,
é uma métrica falsa, obviamente é uma métrica falsa e não dá para ser usada. Inclusive, ela pode prejudicar a tomada de alguma decisão importante, às vezes uma decisão de investimento, enfim, alguma decisão importante pode ser prejudicada. Então, as métricas, elas são super importantes dentro desse processo, porém, elas dependem de informações reais, né? E elas são resultado de procedimentos, de metodologia. Então, a falta de métricas claras, elas podem apontar um problema real, né? E aí, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, devoluções de mercadorias, erros de emissão de nota fiscal, perdas de produção e compras de insumo, tudo isso, se você não tem dados reais nesse sentido, você pode prejudicar essa criação de métricas, né? Então, atenção nesse ponto. Bom, e aqui nós temos a inovação. E aí, a gente tem que se perguntar quais são, né, que tecnologias estão à disposição para facilitar as rotinas e processos fiscais. E aqui eu coloquei dois exemplos, né, que são bem reais, inclusive, que são o uso, né, de BI, que é o Business Intelligence, e IA, que é inteligência artificial. Muitas empresas hoje já utilizam nas suas rotinas, né, inteligência artificial, inclusive para escrituração de documentos. Então, aquele papo, né, de que contador vai acabar, que várias profissões vão acabar por causa da inteligência artificial, não é bem assim. Porém, existe um estudo, né, de que todos os procedimentos manuais e repetitivos, né, não é nem manuais, mas os repetitivos, aquilo que é possível recriar de forma automática, vai ser recriado de forma automática. Então, a escrituração seria uma delas, mas lógico, desde que exista uma parametrização perfeita dentro do sistema e haja uma supervisão, né? Ou seja, uma curadoria, porque não é possível você criar tudo isso, né, de forma automática sem que haja uma supervisão. E tem que existir análise, né? Deve existir análise, inclusive. Então, mas esses são alguns exemplos, né, de ferramentas que facilitam o dia a dia. Outros exemplos, né, de ferramentas, os RPs hoje eles estão bem avançados. Então, todos esses softwares de gestão fiscal, eles têm como principal benefício acelerar e facilitar as entregas das mudanças tributárias e também monitorar a legislação. Então, as soluções de gestão fiscal hoje, elas identificam, né, as alterações, trabalham assertivamente para disponibilizar para os líderes em tempo hábil, né? Mas de novo, mesmo que todo esse processo seja automatizado, ele deve ter uma supervisão. Então, o fator humano vai sempre estar presente, né? Outra tecnologia também que está à disposição, né, é a computação na nuvem. Todo mundo já ouviu falar, né? Tá na nuvem, tá na nuvem. Por quê? Porque dentro desse cenário que a gente vive hoje, né, que é um cenário bem desafiador e está em constante mudança, né, como todas essas alterações legais que a gente convive, né? Então, as regulamentações fiscais é um dos motivos por qual todas essas tecnologias elas convertem para a nuvem, né? Por quê? Porque é uma solução para as empresas, porque elas precisam ganhar agilidade e escalabilidade, né? E rápido atendimento. Então, e não só atendimento ao cliente, mas atendimento às exigências legais. Então, a nuvem é sempre o ambiente perfeito que promove essa integração entre soluções, automações e controles. Então, é importante
nós, como profissionais da área fiscal, também estarmos de olho nessas tecnologias que facilitam o nosso dia a dia, né? E aí, junto com essas tecnologias, a pergunta é: o que precisa ser aprendido, né, para que isso se desenvolva, né? Eu preciso fazer cursos de BI, eu preciso fazer networking com outras empresas, com outros colegas, ou benchmarking, né, que é você copiar um modelo que deu certo em outra empresa para ver se adapta à sua, mas é um modelo de prática correta, né, que deu certo e tudo mais. E aqui eu coloquei um asterisco no paradigmas. Por quê? É importante também falar que é, a quebra de paradigmas nesse processo, né, de implantação do novo, de trazer coisas novas para dentro da empresa, para que todos sejam beneficiados, também é uma questão de quebra de paradigmas. A gente sabe que existem muitas empresas que são tradicionais, que têm líderes tradicionais, que estão sim ligados à tecnologia, mas essa tecnologia está muito ligada à produção, né, ao fator produtivo. E às vezes no setor administrativo a gente não tem essa equiparidade de tecnologia. Então, a quebra de paradigmas aqui, ela se refere a isso, né? Às vezes eu também tenho, eu como líder ou como gestor, coordenador, enfim, o decisor da área, eu preciso também quebrar paradigmas para trazer essas tecnologias para dentro da área fiscal, da área contábil, para que a coisa evolua, né? E aí, por último, né, nós temos a criação de cenários, né? E aí eu coloquei 3 escadinhas aqui para a gente entender como que funciona essa criação de cenários. Então a gente precisa de criação de cenários para investimentos, né? Por que o mapa fiscal ele facilita a criação de cenários para investimentos? Porque eu posso simular investimentos em outra região, em outro país. Por que facilita a criação de cenários para reorganizações ou replanejamentos, né? Reorganização societária, reorganização tributária, reorganização geográfica, né? Tudo isso, replanejamento e reorganizações. Então aqui é importante, né, entender que quando eu tenho toda aquela base pronta, eu vou criar cenários. E aí eu consigo enxergar, por exemplo, que eu preciso de um replanejamento tributário, que existe determinada operação que está mais cara, ou que eu estou perdendo oportunidades em outra região. Então, a construção de cenários, a simulação de cenários baseados em tudo que já foi corrigido lá na frente, ela facilita a visualização de agora, daqui para frente, né? E as estratégias também. Então, criei e simulei cenários. E agora? Eu posso começar a falar em estratégias para decidir compras, decidir vendas, né? Decidir onde que eu vou investir, né? Se é necessário fazer alguma mudança nisso. Então, a rapidez com que eu tenho essas informações, ela me torna mais competitiva no mercado. Então, é importante, veja como é importante a gente ter dados reais e metodologia, né? Por quê? Porque você consegue planejar as coisas, você consegue chegar nesse ponto aqui, na criação de cenários, e enxergar, por exemplo, vou dar um exemplo agora aqui, quando ainda se fala em reforma tributária, né? Mas quando foi lançado lá em julho do ano passado, 2020, a proposta do governo, né? Muito se falou no IBS e tal, e aí muitos já fizeram cenários, por quê? Muitas empresas que já têm tudo isso implantado, já tem todo o planejamento, já existe o mapa fiscal, e o mapa fiscal não é só a criação de tributos, né? Não é só o mapeamento de tributos, ele é um mapeamento do todo
né? É um mapeamento de todas as operações, com seus tributos envolvidos, claro, mas com todas as regiões, os benefícios mapeados, tudo, né? Tudo isso vai influenciar no mapa fiscal. E aí, quando você tem esse mapa definido, você consegue criar esses cenários. E de novo, né? Cenários te deixam competitivos. Toda essa tecnologia, né, é para você chegar nesse ponto e dizer assim, eu posso, olhando lá o IBS, como que ficaria a minha situação se isso fosse implantado hoje aqui, né? Ah, se de repente criam mais uma taxa ou mudam uma alíquota, né, como é o caso do Rio Grande do Sul recentemente, como que ficaria as minhas vendas, as minhas compras, né? Eu consigo rapidamente simular um cenário e tomar decisões em cima daquilo. Então, a criação do mapa fiscal, ela tem essa finalidade, né? Ela tem esse objetivo de te mostrar, é como se você realmente abrisse um mapa e conseguisse visualizar numa olhada só, né, aonde você está e rapidamente identificar para onde você vai. Então, é importante esse ponto aqui também. Bom, e aqui, né, quais são as vantagens, então, de ter o seu mapa fiscal, né? Primeiro que é contribuir com a organização como um todo. E aí, produzindo o quê? Análises melhores e mais rápidas, né? É aquela coisa da competitividade. Quando você tem tecnologia, né, você consegue chegar nesse ponto mais rapidamente, com mais assertividade. Contribuir com a construção de diversos cenários fiscais, então é a possibilidade de simular esses diversos cenários que a gente comentou antes. A economia tributária, obviamente, porque quando você tem dados, né, todos esses dados mapeados de forma que você consiga chegar rapidamente, você consegue ver se existe economia tributária ou não, né? E aí, se não existe, você pode rapidamente também chegar numa estratégia de reverter essa situação, né? Compliance tributário em dia, ou seja, né, você evita riscos no dia a dia, né, e aí você consegue ter mais solidez na tua operação. Facilidade e atendimento à fiscalização, porque se você já tem tudo organizado, tá tudo ok, né? E a possibilidade, né, de pleitear benefícios fiscais, e aqui é muito importante, porque às vezes quando você não tem, falando em termos reais, né, quando você tá com a bagunça dentro de casa, e aí você não tem clareza também de todas as operações e não tem certeza se está fazendo certo ou errado, né? Porque daí é aquela coisa da insegurança também. Você, você não tem certeza se aquela operação está certa, mas ela está indo, né? Um dia pode dar problema, enquanto não dá problema, deixa assim. Então, essa é a realidade de muitas empresas, né? E às vezes, para pleitear um benefício fiscal, você precisa ter tudo muito arrumadinho. Né? E quando acontece de você conseguir esse benefício fiscal e não ter a casa arrumada, rapidamente você perde esse benefício. Porque normalmente existem benefícios, né, que ensejam uma fiscalização. Então é complicado aqui você querer ter um benefício e não estar com operações básicas em dia, né? Por exemplo, CFOP, CST, tributação, a carga tributária das operações de forma correta nessas operações. Então, isso com certeza atrapalha muito a questão dos benefícios fiscais. E benefícios fiscais hoje para as empresas no Brasil, elas são importantes para manter a continuidade. Então, é importante que operações básicas, né, que se tenha metodologia, processo, que se olhe esses gargalos, que reveja todos esses processos, porque o mapa, para você ter o mapa, né, para você carregar, enxergar todas essas operações, você no processo de construção do mapa, você vai enxergar esses gargalos.
né? E aqui o que eu estou propondo, na verdade, é quase que uma revisão de todas as tuas operações para construir esse mapa, né? É um benefício, com certeza, para as empresas, porque tem todas essas vantagens envolvidas, né? E aí o mapa fiscal ele se torna um recurso que deve ser usado por todo gestor tributário, né? No sentido de direcionar a organização para o melhor caminho. Só que, de novo, né, isso só é possível quando a estrada que você vai percorrer, ela é conhecida. Se você não tem clareza desse caminho, né, você pode seguir para um caminho errado, vai perder mais tempo, vai demorar de novo, né, para chegar, né, ao fim dessa jornada. Então, assim, e com alguns prejuízos, né, porque quando a gente leva mais tempo, às vezes utiliza mais recurso, envolve mais pessoas e às vezes não se tem o resultado esperado. Então, ter um mapa fiscal te dá essa clareza, né? Bom, e aqui nós temos o fechamento desse assunto, né? Que é construindo então o seu cenário tributário. Então, a primeira coisa de tudo, né, para mapear o seu cenário tributário de forma bem prática é saber o que a empresa faz, né? Nada mais é do que a atividade, né, a atividade econômica. E aí, dentro dessa atividade, é também você listar, né, qual é a característica de produção da empresa, porque todas as empresas ela têm uma característica própria, né, de produção. Então é importante também fazer o mapeamento disso, né? Quais são os insumos, é, qual vai ser o produto final. Então você vai mapear tudo isso, né? Igualmente você vai fazer isso com os fornecedores, né? Vai listar todos os fornecedores, de quais estados eles são, que tipo de benefícios esses fornecedores têm. Vai fazer a mesma coisa com os clientes, né? De onde esses clientes são, quais são os estados, quais são os benefícios que eles têm também, né? Isso também influencia bastante na questão do faturamento, faturar de forma correta, né? Então, esse é o básico, né? E aí também fazer a lista desses insumos, carregar a NCM, a carga tributária, né, baseada nessa NCM. Né? Quando você vai carregar os insumos, praticamente você vai fazer uma revisão de cadastro de produto aqui. Então, e é até interessante que se faça mesmo. Quando você chegar na empresa né, chegar e falar, olha, hoje nós vamos construir aqui o nosso mapa fiscal. Mas não vai ser qualquer mapa, né? Nós vamos fazer um mapeamento aqui de tudo, de todas as operações, todos os processos, metodologias envolvidas aqui. E isso inclui o cadastro de produto, né? A forma como esse produto chega, a forma como ele é cadastrado, se influencia muito. Aliás, né, fazendo um grande parênteses aqui, cadastro de produto é o coração da empresa, né? O produto chegou e você cadastrou errado, meu amigo, já era, né? Você deu entrada errada, faturou errado, está recolhendo errado e às vezes você só vai ver isso anos depois, ou, né, ou quando chega a cartinha, olha, tá faltando o recolhimento aqui, né? E às vezes quando você recolhe a maior, você não vai ter esse problema, né? O Estado não vai bater na sua porta, né? Mas quando você recolhe a menor, sim. Então, os dois casos são completamente possíveis nesse caso, né? Então, você ter um cadastro de produtos correto faz muita diferença aqui. E aí fazer também esse mapeamento das obrigações acessórias, né? Que tipo de obrigações acessórias a minha empresa está sujeita, né? Com a tributação que eu tenho hoje, com o regime de tributação que eu tenho hoje. Quais são essas obrigações acessórias? Mapear todos esses prazos. Quem está fazendo isso? Como está fazendo isso? Isso está sendo feito em cima da hora e aqui também vai para um processo de fechamento fiscal, né? Porque você também precisa ter mapeado
como é feito esse planejamento fiscal, se não é em cima da hora, se você só vai ver no dia da entrega da obrigação. Então, isso também é importante rever no mapa, né? A questão de como é feito. E aí, isso tudo também influencia, obviamente, no custo do produto, né? E no preço de venda. Então, rever o custo, rever o preço de venda, depois de ter feito todos esses processos, provavelmente vai te ajudar, né? Inclusive para detectar se existe algum custo errado, ou muito baixo ou muito alto, nesse caso. O preço de venda, a mesma coisa, né? O custo está ligado diretamente a esse resultado. Então, isso é importante e o mapa, né, a construção do mapa, o processo todo, ele vai te mostrar isso, né? E aí, com esse cenário levantado, você pode traçar, né, as estratégias fiscais. Então, do tipo, estou escoando meu produto para um estado que tem benefício fiscal ou não? Né? Será que seria mais vantajoso eu comprar internamente ou importar? Então, esse tipo de perguntas vão surgir no meio do processo, porque as coisas vão começar a aparecer, né? E aí, finalmente, você vai chegar nas métricas, né? As métricas que são tão importantes para você tomar decisão dentro da empresa. Então, eu estou com o mapa construído, estou com todos os cenários montados, tenho métricas reais, então eu vou para as estratégias. Agora eu posso decidir, né, o que eu vou fazer. Então, uma boa gestão fiscal, e daí eu diria aqui que a gente pode sim dizer que uma estratégia fiscal eficiente, ela pode trazer uma visão antecipada desses cenários de investimento, né? E aí para possíveis pleitos de incentivos fiscais, uma possível reorganização societária, como já foi falado, e até mesmo um novo enquadramento tributário, né? O famoso planejamento tributário. E recuperação de tributos, né? Que não é menos importante. E, claro, né, uma eliminação de retrabalho e multas. Isso custa para a empresa, né? Todo retrabalho custa. Obviamente, tudo isso aliado à tecnologia, por exemplo, o uso de ferramentas de BI, como eu já falei. Então, essas ferramentas de Business Intelligence, onde é possível modelar e analisar um grande volume de dados em pouco tempo, né? E aí conforme a necessidade, claro. E eu vou dizer para você com toda certeza que otimiza o tempo de análise de uma forma padronizada e com mais assertividade. Tudo isso é, é importante, né? Então, o mapa fiscal ele te dá essa possibilidade de você montar o teu próprio cenário tributário. E aqui chegamos ao fim. Eu espero, né, que você tenha entendido todo o assunto. Tenha em mente, né, que tudo que eu falei aqui ele vai levar você para uma construção desse cenário tributário. O mapa fiscal ele é extremamente importante para dentro da empresa, mas hoje eu trago aqui como uma sugestão de implantação, né, inclusive para a tua rotina, para que faça parte mesmo da rotina, né? Todas as empresas, seria um sonho, né? Todas as empresas ter o seu mapa fiscal. Então eu quero agradecer novamente a você que me acompanhou até aqui. Vou te convidar para conhecer as minhas redes sociais e o meu site, meu projeto Guia do Analista, www.guiadonalista.com.br. E se quiser me escrever, está aqui meu contato. Quero desejar a todos uma ótima trilha e um excelente evento. Muito obrigada.